Vamos para o versículo 21. É uma passagem bem para o que nos sobrou de... E temos aqui Marcos dizendo assim: dizia-lhes quem? Jesus, não é? E agora fala Jesus. Acaso vem a candeia para que seja posta sob o modo, depois vou explicar. Acaso vem a candeia. A candeia, bom, vou explicar logo. A candeia é a luz do candeeiro, ok? A candeia é a luz do candeeiro. E haviam candeeiros naquela época que ficavam acima de um recipiente de barro, posto como se fosse uma baciazinha de barro, posta de cabeça para baixo, sabe? E ali era posta a luzinha em cima. Então, esse é o módio. Por acaso venha a candeia para que seja posta sob o módio, ou seja, eu vou botar a luz embaixo daquela cumbuquinha, em que ela deveria estar em cima da cumbuquinha, ela vai estar embaixo da cumbuquinha, ninguém vai ver nada, porque é como se fosse um potinho, não é? Que vai abafar toda a luz. E ele ainda diz, ou sob o leito, então vamos botar ao nosso lado para iluminar o aposento, ou vamos botar embaixo da cama, sob o leito. Sob o leito ela vai iluminar o quê? Nada, não é? Então, acaso venha a candeia para que seja posta sob o módio ou sob o leito, não para que seja posta sobre o candeeiro, pois não está escondido senão para ser manifestado, ou seja, conhecido. A luz é o quê? A luz é a verdade, certo? A verdade, ela existe para ser conhecida e não para ser ocultada. Não vamos esquecer que nas civilizações antigas, inclusive na judaica, na egípcia, na romana, muitos conhecimentos eram iniciáticos. Poucos tinham acesso. Então, nós temos, no judaísmo, nós temos a Cabala, não é? A Cabala vai interpretar as escrituras de uma forma iniciática. Nem todos têm acesso a isto. Jesus, no entanto, vem nos dizer que a verdade é como a luz, que não deve ser ocultada. Ela deve ser colocada numa posição em nossas vidas que nos clareie o quê? O caminho. Conhecereis a verdade. A luz se acende. E a verdade vos libertará, porque através desta luz nós vemos o caminho e ultrapassamos todas as dificuldades para atingirmos o objetivo, que já colocamos, né, aqui no alto, que desejamos alcançar. É o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual. E se não conhecermos o caminho, como iremos conquistar o que desejamos? Ficaremos o quê? Perdidos. Quando não conhecemos o caminho, ficamos perdidos. Lembrando aqui do texto da Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta para o gato, para o gato ou para o coelho, agora não sei, para onde eu vou? Né? Qual era o caminho que ela deveria seguir? E o gato pergunta, mas aonde você quer chegar? Ela diz, não sei. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é? Então, se nós sabemos aonde queremos chegar, e nós devemos, então, saber o quê? O caminho para chegar lá. E Jesus diz que ele traz a luz, traz a verdade, e esta verdade nos ilumina, e nós conseguimos chegar aonde nós queremos chegar. Então ele diz, pois não está escondido, senão para ser conhecido, manifestado, e nem se tornou oculto, mas para que venha a ser manifesto. A verdade nos ilumina, mas é preciso que ela se manifeste. Muitas vezes ela vai se manifestar quando eu a procuro. Que Jesus falou sobre isso? Procura e achareis, não é?
Então, se nós procurarmos, nós vamos achar. Mas se nós ficarmos aqui quietos e não nos movermos para nada, como é que nós vamos achar a verdade? Ela vai bater na nossa porta? É preciso que tenhamos um movimento, porque esta verdade ela está acima dos preceitos antigos e de muitos valores que não se coadunam com o Evangelho. Então, é importante que nós busquemos a verdade, mas busquemos com garra, porque aquelas armadilhas do ego, que vêm para nos confundir, mas você não é uma banana, você não pode aguentar que alguém diga isso na tua cara e você fica com esta cara de banana. Isto é o quê? Isto é uma armadilha do ego. Qual partezinha dele? Aquela mais orgulhosa. Tipo assim, quem ele pensa que é para falar assim comigo? De novo, a questão dos adversários, não é? Eu não estou dando direito ao outro de expressar a sua opinião. Se eu não gosto da opinião do outro, tem um outro ditado que diz: os incomodados que se mudem. Simples assim. Se eu não estou gostando da conversa, eu vou ficar na conversa? Não, vou fazer um chá. Vou tomar um café, vou esparecer. Por quê? Porque aquele assunto não me agrega, aquilo não me faz bem, aquilo me exaspera, me irrita. Então, por que eu vou ficar ali? Vou dizer para o outro, olha, por favor, não fala isso, que isso me irrita. Aí eu estou botando mais lenha na fogueira. Não? Melhor não. No versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus fala umas coisas, às vezes, simplesinhas. Ele falou lá de uma candeia para não botar embaixo da cama, para botar num lugar alto, que o que está oculto não é para ficar oculto, que é para ser revelado. Não entendi direito. Deixa eu passar para outra passagem, que eu entenda melhor. Tem que ter ouvidos para ouvir. E em pleno século XXI, os ouvidos de ouvir, muitas vezes não passam mais pela incapacidade de compreender, mas pela necessidade de continuar ignorante para manter o que continua fazendo, que no fundo, lá no fundo, já está bem sentido que não deveria mais estar fazendo isso. Então, a gente mesmo vai colocando o quê? Poeira, aquela neblina, né, que nos dificulta ver, aquelas membranas. Queres tirar a farpa, como é que é aquela passagem? Do olho do teu irmão? O argueiro, né? Queres tirar o argueiro do olho do teu irmão quando tens uma trave no teu. Exige. Querer ter ouvidos de ouvir exige ter coragem para se autoconhecer e para trabalhar a sua própria mudança, ou trabalharmos a nossa própria mudança. Dizia-lhes, diz Marcos sobre Jesus, vede o que ouvis. Interessante, né? Vede o que ouvis. É para prestarmos o quê? Atenção, exatamente. Com a medida com que medis, sereis medidos. E vos será acrescentado. Esse acrescentado é a responsabilidade do que fazemos com o que nos chega. Pois quem tem, lhe será dado. E quem não tem, até o que tem, será tirado dele. Falamos aqui da parábola do semeador, mas essa passagem nos remonta à parábola dos talentos. Nós recebemos, e aqui ele diz, né? Quem tem, recebemos talentos, recebemos recursos, lhe será dado, se fizermos bom uso do que nos foi oferecido para a nossa encarnação. E quem não tem, ou seja, todo mundo recebeu recursos, mas não tem porque não fez nada de útil com o que recebeu, até o que tem, porque recebeu recursos, mas parecia que não tinha nada, porque não fez nada com os recursos que recebeu, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, numa próxima encarnação, aqueles recursos não recebem mais. Que é sempre assim. Quando nós não realizamos bem provas,
e elas passam a ser expiações, ou expiações das expiações, ou expiação da expiação da expiação, porque às vezes não acertamos na segunda, podemos vir a acertar na terceira, numa quarta. Cada vez que repetimos, a prova que virou expiação não se torna mais fácil, ela se torna mais difícil. Isso por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Ele vai nos provar que nós temos condições, que a primeira vez que recebemos, ela vem assim, ó. O amor cobre a multidão de pecados. Se nós fizermos aqui, tá bem, aí a gente não consegue, não, é muita coisa. Aí na próxima, vem assim. Ele vai continuar dizendo, isso também você consegue. E se não conseguirmos nesta, na próxima expiação vai ser assim. E nós também podemos conseguir, mas com mais dificuldades. E olha que interessante, não é? Uma forma didática de nós, num determinado momento, a gente diz assim, tá bom, eu já entendi, até já sei fazer, olhando o que eu não consegui antes, dos meus erros, eu já consegui tirar. E aí a gente vai, pega coragem e não tem quem pare. Quando a pessoa vive isso tudo, tem toda essa bagagem, e finalmente ela vem naquele momento de outra parábola, que é a parábola do filho pródigo, em que ele está lá vendo os porcos, e diz assim, mas espera aí, eu estou aqui alimentando os porcos quando meu pai é um homem rico? E caindo em si pensou, diz Jesus na parábola, e caindo em si pensou. Olha que ele já tinha passado por poucas e boas. Uma hora lá, ele reconhece tudo aquilo que ele até poderia ter reconhecido no início, mas às vezes o orgulho, a vaidade, dificulta de cairmos em nós mesmos. Mas uma hora lá, quando a gente cai em si mesmo, assim, mas era isso, eureka! Eureka! Era isso! Eu estou batendo, estou dando morro em ponta de faca. Pronto, agora eu sei. Às vezes pode ser que este eureka se dê entre uma encarnação e outra. Assim, agora eu percebi. Então, na próxima encarnação, nós já chegamos com uma força diferenciada. Aí vem o mentor lá de cima e fala, olha assim para baixo, do lado do anjo guardião, fala assim, nossa, seu tutelado mudou aí da última encarnação para essa. Graças a Deus, olha lá, nem parece aquele de 2 séculos atrás. Aí vai dizer o quê? O anjo guardião. Pois é, ele estava insistindo num ponto, aquele ponto estava sendo a pedrinha de tropeço, mas de repente ele caiu em si. E agora, olha, escreva o que eu estou lhe dizendo, vai ser um grande servidor do Cristo. Porque quando cai em si, lembramos, o filho pródigo, quando volta para casa, o pai o recebe de braços abertos, recebe a sandália, recebe o anel da família, manda matar o bezerro cevado. Festa. O filho voltou, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. É o que ele diz para o irmão. Do que voltou. O pai diz para o outro filho que ficou com ele. Então, repetindo aqui o final, pois quem tem, lhe será dado. E quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Se tivermos agora a trave, Sayonara botou trave. Obrigada, meu anjo. Se tivermos alguma dúvida, vamos ouvir esta parte de novo, tá? Lembrando, se tivermos mais alguma dúvida, vamos buscar a parábola dos talentos, ok? Que lá nós vamos ter direitinho esta referência de recebermos talentos e o que fazemos com os talentos que recebemos. Se enterrarmos o talento, é como se não tivéssemos recebido nada. Por isso, esse talento, e na parábola é dito isso, o Senhor manda tirar o talento daquele que só recebeu um e enterrou e dar àquele que melhor tinha multiplicado os talentos.